Bem, eu estou gravando aqui um resumo da aula feita pela Tereza Rossi, da UPM 2019, aula 4A e B, Pentecostais e Católicos, um diálogo em curso. Noções básicas sobre o movimento pentecostal e sobre o percurso de diálogo católico-pentecostal. Primeira parte, ela faz uma introdução, fala que esse foi um movimento nascido em 1901, movimento pentecostal, e tem hoje mais de 600 milhões de fiéis. É um movimento sui generis, difícil de decodificar, tem uma tipologia diversificada. Eles dão prioridade à experiência, a experimentar, do que sobre a doutrina, né? A experiência imediata de Deus, sem mediações. O modelo é a comunidade dos primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos. Uma experiência pneumática, quer dizer, presença do Espírito através do batismo no Espírito Santo, através dos carismas. Então, a norma para eles é São Paulo escreveu em Coríntios 1,12. A cada um é dado uma manifestação do Espírito. Então, é uma experiência testemunhada e transmitida com emotividade. O batismo no Espírito fortalece para a missão. É um dos movimentos de despertar do protestantismo. E difundiu-se logo naqueles povos que privilegiam a cultura oral. É uma experiência missionária, disponível a anunciar que Cristo salva. Para eles é impossível não ser praticante. Se renasceu do Espírito, começa a ser testemunha. E as homilias são dinâmicas, cheias de testemunhos, cantos, bandas. Tudo ajuda a sentir essa presença de Deus. Algumas igrejas têm teatros, cafés. Depois agora uma segunda parte que ele fala aí do diálogo católico-pentecostal. Ela fala que esse diálogo tem algumas etapas, né? Visa reconhecer o núcleo convergente, aquilo que une. Ele é afetivo, intelectual, espiritual. Então, uma primeira etapa de reconhecimento recíproco. Teve a fase 1, de 1972 a 77, onde eles viram fé, escritura, tradição, batismo no Espírito. E uma fase 2, de 79 a 82, experiência do Espírito, Maria. Mas nessa etapa aqui, o relatório final foram 2 textos sobrepostos, quer dizer, não houve uma comunhão. Na segunda etapa, já uma etapa mais de acolhimento, teve a fase 3, foi de 85 a 89, sobre a comunhão, a koinonia, né? Que um fazia o outro entender a sua perspectiva sacramental, litúrgica, institucional. E a fase 4, de 90 a 97, com testemunho comum, evangelização, proselitismo, quer dizer, temas com uma grande importância prática. Para eles atingirem um anúncio que não seja competitivo, mas que seja convergente. A fase 5, de 98 a 2010, etapas para a formação de um cristão, o perfil, o que é que vem do testemunho antigo, os padres da igreja, do testemunho contemporâneo. Porque para os católicos, consultar os padres da igreja é muito normal, muito comum. Para eles, não. Então, já aceitarem ler foi um passo avante. E os pentecostais entenderam que o testemunho dos padres foi muito importante, porque muitos foram mártires, viveram ali próximo do tempo de Jesus, né? Depois eles falaram sobre a fé, que pode vir de uma maneira progressiva, no caso da perspectiva católica, ou até como um evento pontual na perspectiva pentecostal, a experiência da fé e do discipulado, recriar uma comunidade alegre, atraente, como os primeiros cristãos, o batismo no Espírito Santo, a iniciação cristã. Depois veio a fase 5, 2010 a 2015, os carismas na vida da igreja. A gente sabe que a teologia dos carismas dentro da igreja católica não é muito desenvolvida, mesmo no catecismo da igreja católica. E nenhum outro diálogo bilateral com cristãos tinha afrontado esse tema. Há uma evidente diferença de cenários, né? E o diálogo revelou uma convergência inesperada, uma surpresa. O relatório final foi um documento comum, não partes sobrepostas. Quase por inteiro apresentam a teologia dos carismas que as duas igrejas podem afirmar juntas. Uma parte introdutória sobre a importância dos carismas na vida da igreja, uma parte histórica, e depois apresenta 3 carismas de particular importância: a profecia, a cura e o discernimento no espírito. Para cada um vem demonstrado a parte bíblica, histórica, o exercício atual nas igrejas e comunidades. O resultado mais importante
É o texto que enriquece reciprocamente e permite evidenciar que as diferenças são de acentuação, de ênfase. Na leitura dela, né, ela que participa desse diálogo, nós católicos sempre temos uma tendência a considerar os carismas de uma forma ampla e depois individualmente. Os pentecostais fazem exatamente o contrário. Por exemplo, a profecia. Para um católico não vem logo na mente o que fala São Paulo, que deve ser interpretada porque tem o dom. Nós pensamos no mundo profético, no batismo, na profecia da igreja, de um carisma, de um instituto religioso. Para os pentecostais é o oposto. Profecia é súbito entendido como o que fala na carta de São Paulo, e só depois eles abrem a perspectiva. Sobre o discernimento, por exemplo, o católico pensa discernimento do estado de vida, vocacional. Os pentecostais, eles pensam numa pessoa que tem esse dom, encontra uma outra, reconhece que tem um espírito maligno, uma outra vê que tem um espírito positivo. Os católicos e os pentecostais convergem no desejo de recuperar a dimensão pneumática da igreja, reler juntos a história dos carismas e se empenharem para um exercício correto e preparar também uma formação para os mesmos, né? Mas existe nesse diálogo também um momento que eles chamam de hard questions, quer dizer, questões difíceis, questões duras. Por 5 anos, os católicos pedem que os pentecostais demonstrem que há um discernimento do carisma, que não existem só subjetividades. E os pentecostais perguntam, e vocês, católicos, mostrem que não apagaram o espírito, que deixam o espírito agir. A grande convergência do diálogo sobre os carismas é toda bíblica, fundada sobre a flexibilidade de São Paulo, que não nos fornece uma lista sempre igual dos carismas, uma ordem, e assim permite legitimar a experiência carismática dos outros. A terceira parte, né, dessa exposição, ela fala que o diálogo é um dom de Deus. Mas nesse diálogo católico-pentecostais há um pequeno milagre, porque os interlocutores são muito diferentes. A fase 7, que é a fase que eles estão atualmente no diálogo, né, fala sobre Maria, os dogmas marianos. Então ela falou que chegou um momento que parecia que os pentecostais tinham aceitado os dogmas, mas aí aconteceu algum problema. Mas isso permitiu que o diálogo repartisse em uma base nova, crescesse, e os dois lados se enriqueceram. Então o diálogo ajuda as igrejas a descobrirem aspectos que serão sementes de renovação. Então essa 7ª fase está abordando também a lex orandi e a lex credendi, que é uma expressão que significa, né, a igreja expressa em sua oração a sua profissão de fé. Então ela expressa na sua oração aquilo que ela crê, né? Um outro tema importante é o modelo de unidade. E ela termina dizendo, né, que a igreja com Francisco tem mostrado uma reviravolta no diálogo ecumênico. Então a gente pode esperar muito desse diálogo, porque o Espírito Santo é o Senhor das novidades.